Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai ter aqui o prazer e a honra de entrevistar a Mariana Fenelon, que é a gestora do BID-B11, o Fundo de Infraestrutura da Inter. E para a gente começar aqui, antes de falar propriamente do fundo, eu vou pedir para a Mariana se apresentar e contar um pouco da carreira dela, tá? Bom dia, pessoal. Obrigada. Acho que é um prazer estar aqui. Obrigada, Mauro, pelo convite. Acho que Imagina. sempre bom poder falar com todo mundo, enfim, poder passar aí um pouquinho sobre o fundo. Antes, né, antes da gente falar do fundo, então, só me apresentando, né, eu sou gestora aqui da Interasset. Assim, falando da minha carreira um pouquinho, eu comecei como analista de crédito, então já atuando aí nesse mercado de renda fixa e crédito privado e infraestrutura há bastante tempo, desde 2011. E aí eu fiz a minha carreira na DLM, né? A DLM foi adquirida pelo Banco Inter, então a gente tem um time ali, uma equipe que já vem trabalhando juntas também na gestão de vários fundos de crédito privado desde 2011 aí, com um núcleo de um time que já vem junto, e infraestrutura, especificamente o nosso primeiro fundo foi em 2018, então a gente também já tem um bom tempo ali, logo depois que as debêntures incentivadas começaram a ter um volume maior ali no mercado, a gente já começou a ter o primeiro fundo aberto desde 2018, e no ano passado a gente fez a listagem aí do primeiro fundo listado, que é o BID-B11. Tá perfeito. E antes da gente falar um pouco mais do fundo também propriamente dito, eu queria que você explicasse um pouco, né? Afinal, é um fundo novo, eu diria que é até um mercado relativamente novo, e muita gente realmente não conhece, nunca ouviu falar, que você explicasse o veículo em si, né? O fundo de infraestrutura, quais as vantagens, por que escolher esse veículo para atuar nesse segmento, e se quiser já também emendar e dizer como, né, o BID B11 se insere nesse veículo e nesse mercado. Não, perfeito. Acho que durante muito tempo, o que a gente tinha de opção ali para fazer a listagem de fundos, né? Acho que vocês acompanharam os fundos mais antigos, era no formato de FDIC, de infraestrutura, né? Isso tinha uma série de limitações, investidor em geral não podia acessar os FDICs, enfim. Então, durante muito tempo, o que era possível de fazer em termos de listagem de fundos de infraestrutura, né? Para a gente fazer um fundo fechado, parecido ali, inspirado nos fundos imobiliários, no mercado de infraestrutura, era através dos FDICs, né? Acho que no final de 2020, 2021, a legislação se modernizou, e aí a gente pôde trazer para o mercado o FIINFRA, né, que é um fundo de renda fixa 555, ele vai seguir até regras parecidas do ponto de vista de legislação do que os fundos abertos, mas com a vantagem de ser listado em bolsa, né? Então é um fundo fechado, com prazo indeterminado, que as cotas são listadas em bolsa, né? Acho que para a gestão, acho que a grande vantagem de fato, é a gestão do passivo, né? Não ter que fazer a gestão casada do ativo com o passivo, que acontece nos fundos abertos, né? Dos resgates, enfim, toda a gestão que tem que ser feita em função dos resgates, né? O que a gente chama de casamento de ALM, de ativos e passivos ali nos fundos abertos. Aqui no fundo fechado, a gente pode ficar mais alocado, pode concentrar em teses de longo prazo, né? Enfim, a gente vai ter né, o investidor vai vender suas cotas ali no mercado secundário, mas do ponto de vista da gestão, a gente vai ter o veículo ali, aquele patrimônio para poder fazer a gestão pensando mais do lado do ativo, então podendo ficar mais alocado, comprando papéis de prazo mais longo e teses que vão maturar mesmo no médio e longo prazo, né? A gente não vai ter que pensar tanto no curto prazo para fazer esse casamento de ativos e passivos. Uma outra vantagem do fundo é que ele vai ser isento de imposto de renda, né? E aqui não só na distribuição mensal, nas distribuições mensais, né? Ou nas distribuições periódicas, mas também em ganhos de capital. Então, aqui, de fato, é um produto 100% isento, parecido com as debêntures incentivadas. Então, no fim, acho que fica interessante para o investidor investir através de um fundo, né? Porque ele vai estar trazendo um gestor especializado, né, uma equipe que trabalha dedicada ali, trabalha junto para acompanhar aquelas teses, né, então os benefícios ali de fazer, né, de trazer um gestor especializado para fazer a gestão dessa carteira, né, quando a gente compara Sim.
investir direto, mas também com todas as isenções ali que são super interessantes para a pessoa física. Eu diria que acho que essas são as principais vantagens. Tá ótimo, tá perfeito. E falando um pouco agora do ponto de vista um pouco mais macro do mercado de infraestrutura, né? A gente sabe que o Brasil tem uma demanda assim muito grande nessa área. O governo, né, o setor público de maneira geral, não tem orçamento suficiente para fazer frente a essas necessidades. E como você vê aí o futuro do mercado de infra? Você acha que tem espaço para crescer e, enfim, como eventualmente o fundo até pode crescer ainda mais o patrimônio? Não, perfeito. Assim, os gargalos são muito grandes mesmo, e a solução, acho que ela também está bem, já está bem pacificada no formato de, né, de como aumentar os investimentos, né? Tem que ser através do privado, não tem, né, orçamento público, acho que isso já ficou bem claro ali nos últimos anos, e a diferença também quando você começa a trazer o privado ali para implementar os investimentos. Então, é tanta coisa para fazer que o cenário de médio e longo prazo ele é bastante positivo em termos de novos projetos, coisas que vão acontecer, assim, com certeza, pelas necessidades assim do próprio país, assim. Então, assim, é claro que quando a gente pega uma agenda de curtíssimo prazo, olha, esse ano, ou, enfim, um período curto, a gente pode, né, tem todos os efeitos ali de juros altos, assim, tem várias empresas adiando um pouco os investimentos, projetos, a gente também tem, nesse ano de eleição, alguns ruídos ali relacionados a postergar uma tarifa, depois ter que rediscutir né, reequilibrar determinado contrato, determinado projeto, enfim, são questões ali até do ponto de vista de segurança regulatória, jurídica, e o próprio cenário de inflação, que às vezes faz um período ali de curto prazo ficar um pouco mais complexo, acho que é o que a gente está passando agora, mas as perspectivas para o médio e longo prazo são muito boas pela quantidade de coisas de projetos que a gente realmente vai precisar para destravar a economia inteira. Assim, acho que não vai adiantar ter, vamos supor, né, um agro pujante e que, né, tem uma participação super relevante no PIB, nas exportações, se a gente não conseguir escoar essa produção, não conseguir exportar de maneira eficiente, né? Então, acho que toda a economia, no fundo, ela vai estar interligada aí, e vai utilizar a infraestrutura, logística, né, os modais aí de transporte, por exemplo. Então, acho que é uma agenda que vai acontecer, ainda que a gente tenha picos um pouco menores e piores ali durante um pouco, né, durante um curto espaço de tempo, mas que vai destravar e vai acontecer no médio e longo prazo, com certeza. Não, perfeito. Tá, entrando um pouco agora, aliás, eu recomendo aqui que todo mundo que esteja nos assistindo, assim que acabar, vá e veja o relatório, né, do fundo mensal, que traz diversas informações, e eu vi ali que a grande maioria dos ativos do fundo, eles estão muito bem classificados, né, pelas agências de rating, são praticamente, acho que, se eu não me engano, 94% ali é do nível A para cima, né, que é uma excelente classificação, mas tem uns 6% ali que não tem essa classificação. E eu queria saber de você como vocês fazem esse gerenciamento de risco nesses ativos que, por diversos motivos, às vezes é pelo tamanho que não justifica, né? Como vocês fazem, se vocês têm um modelo proprietário, como se dá essa classificação desses ativos que não tem o rating definido, né? Isso, perfeito. Acho que, assim, de fato, o nosso produto, né, ele foi desenhado para ficar majoritariamente ali no universo high grade, quando a gente olha os ratings, né, pelas agências locais. Então, assim, esse vai ser sempre o desenho da carteira, mas a gente colocou na política, né, a possibilidade de ter até 30% do fundo em ativos sem rate, né? Hoje a gente trabalha com uma parcela bem menor, mas, assim, qual que é o racional, né, e como é que a gente faz a seleção? Acho que o racional é porque, de fato, tem algumas operações que, às vezes, é um club deal, a agência de rating vai trabalhar para soltar um rating depois, ou é uma empresa que, enfim, vai destravar alguma questão que depois vai ter um rating melhor. Sempre tem assim, não é que a gente está trazendo um ativo muito diferente, mas às vezes a própria operação tem alguma especificidade ali que aquele rating não aconteceu naquele momento. E aí a gente tem sim, né, uma metodologia proprietária, né? A gente faz uma avaliação, essa avaliação a gente tem mais de
cerca de 100, 120 perguntas ali na parte de projetos, e aí a gente vai respondendo pergunta a pergunta, né? Tanto eu como o Marcelo, que é o CIO, o time de analistas também, todo mundo participa ali de um comitê que a gente vai interagindo bastante, a gente responde todas as perguntas e vai debatendo nesse comitê. A gente vai trocando as notas, cada um vai falando o que pensou, e aí no final a gente tem uma espécie de rating interno ali, baseado nessas quase 120 perguntas que a gente recebe, e aí a gente consegue balizar muito bem operações que não têm rating, mas a gente consegue balizar bastante bem o nível de risco ali, para fazer o posicionamento e a gestão da carteira. Então, acho que de maneira geral, não é uma parcela que vem trazer um risco de crédito ou majoritariamente high yield, assim, acho que esse não é o conceito. E aí a gente tem até exemplos, assim, acho que teve um papel que a gente já não tem mais na carteira, mas que foi a Unifique, né, uma empresa de telecom. Ela fez a primeira emissão de debêntures até antes do IPO, não tinha rating, mas já tinha todo um planejamento ali para ser feito o rating na sequência, né? Depois, quando o rating saiu uma nota boa na casa do Plamenos, e aí a gente até se beneficia nessa hora, né? A gente cobra um prêmio, às vezes, porque a debênture não tem o rating, mas se já tem um planejamento, uma expectativa, e na nossa avaliação a gente via como um rating bom, depois a gente acaba capturando até fechamento de spreads ali no mercado, enfim. Então, a gente acaba, a gente montou o fundo com essa lógica ali, podendo ter até 30%. Hoje a gente fica com, né, nessa casa de 6 aí em relação ao fundo todo. Tá ótimo. O exemplo foi perfeito aí. Acho que deu para todo mundo entender a ideia. Já um pouco ainda nessa questão de acompanhamento e risco, como se dá o acompanhamento assim, dos projetos em si? Vocês, contato com o manager, vocês analisam as operações, né? Como se dá o acompanhamento das operações para preservar ali a boa, né, saúde ali dos ativos? Claro, acho que esse ponto é bastante importante, né? E assim, a gente aqui está fazendo crédito, né? Então, comprando debêntures, né? Então, a gente tem diferenças, né? Quando a gente olha, às vezes, um FIP listado, que é acionista, né? Que consegue, enfim, ter uma atuação diferente. Acho que aqui no crédito, né? A gente vai atuar, né? A gente não vai ter um assento no conselho, enfim, a gente não tem esse espaço, né? Acho que faz parte aqui da característica, mas o acompanhamento e a proximidade das empresas, ela é muito grande. Então, se a gente, de fato, tem relacionamento, né, com toda a empresa ali, né, CFO, a gente fala com frequência, o pessoal que atende, né, e trabalha ali com RI ou financeiro, tesouraria, enfim, então a gente aciona ali o pessoal com frequência, a gente faz várias conversas, a gente está sempre atualizando modelo de projeções, todos os cenários, né, o nosso material de análise, e fazendo esses acompanhamentos ali, essas conversas periódicas, para ter certeza que a tese está indo, né, no rumo ali que a gente traçou ali na nossa análise, nas nossas projeções. E também não só aquela empresa ou aquele projeto, né? Como a gente também está conversando com o mercado o tempo inteiro, outros projetos, outras empresas, né? A gente fala que tem uma agenda ali de stakeholders, que a gente está sempre conseguindo mapear o mercado inteiro. Eu acho que também uma questão bem interessante para você, enfim, comparando com o que outros projetos, o que está acontecendo em outros projetos, ou com outras empresas, acho que também traz bastante insight para o monitoramento aí, que acontece de maneira bastante próxima. Perfeito. A gente tem visto aí, acho que isso não é novidade para ninguém, que a gente está passando por um momento de aperto monetário, né? A gente vê juros subindo aí em todo mundo, inflação alta. Eu queria que você falasse um pouco como isso influencia, né? Tanto a precificação do fundo, como os ativos que estão lá dentro, se essa alta de juros, qual o efeito da alta de juros no portfólio do fundo? Isso, perfeito. Acho que o primeiro, né, que eu acho que vale a pena comentar é, de fato, a gente tem que analisar e tem que acompanhar muito de perto essa alta de juros e inflação para as empresas, né? Acho que, de maneira geral, quando a gente fala de projetos, né, grande parte dos projetos eles ficam com o funding ali bem equacionado, né? Então, não são empresas que precisam emitir com certa frequência e vão, né, emitir a taxas mais altas porque o juro está mais alto. Ela conseguiu travar, né, ali, né, no momento que ela fez o funding ali do projeto, geralmente, né, em PCA mais spread, ela consegue travar ali
aquele custo, né? E aí vai oscilar mais em relação à inflação do que em relação aos juros, né? No caso dos projetos. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente tem, né, às vezes a receita corrigida ali pelo IPCA, né, o serviço da dívida também, porque tem essa dívida, essa debênture incentivada, por exemplo, mas a empresa tem custos e investimentos que estão tendo uma dinâmica inflacionária diferente do indexador do IPCA, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho né? Acho que a gente vai falar aqui um pouquinho de concessão de rodovias e das maiores exposições, então eu volto nesse tema, mas é que às vezes o investimento e os custos estão crescendo mais do que o IPCA, então você pode ter algum descasamento ali de como é que a inflação afeta naquela empresa, então isso tem que ser muito acompanhado, né? E a gente tem, né? Então esse vai ser o aspecto de qualidade de crédito mesmo e o acompanhamento ativo que a gente tem que fazer para ter certeza que está tudo bem com aquela carteira e com aquelas teses, né? E obviamente, se alguma coisa sair do script, giro de carteira, venda, enfim, trabalhar a gestão de risco ali do portfólio. O outro aspecto, acho que de fato o fundo, né? A gente tem a cota patrimonial do fundo, né? Então, todos os dias o administrador do fundo olha para aquela carteira, olha para né, o cenário de curva de juros e curva de juros real, que é o que vai mais afetar aqui. E ele vai marcar esses ativos a mercado, considerando as oscilações de curva de juros e dos spreads dos ativos. Então, né, nesse momento que a curva de juros está abrindo, enfim, ou está muito volátil, na verdade, a gente tem tido uma volatilidade maior na cota patrimonial do fundo. Então, acho que esses são os dois efeitos imediatos, né? Enfim, acho que não é nem só tá só tendo um resultado ruim, o que está acontecendo mais nesse momento é bastante volatilidade. A gente teve meses de, né, enfim, resultados muito fortes essa cota patrimonial, porque o carrego do IPCA também estava muito alto, mas aí tem, às vezes, um efeito negativo da abertura da curva de juros, enfim. Então, o que a gente tem visto, acho que para resumir, acaba sendo numa volatilidade maior ali dessa cota patrimonial. Por outro lado, né, a cota de mercado, ela tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Vai ser a negociação ali das pessoas na compra e na venda, mas ela tem, né, alguma associação ali com essa cota patrimonial, porque essa cota patrimonial vai ser o que é o justo ali da gestão, da carteira, quanto que estão valendo aqueles ativos ali de fato, né? Mas alguma relação entre elas a gente é normal, é saudável, né? Sim, sim. Ótimo. Então, aproveitando o gancho que você falou da questão da rodovia, né? O fundo tem setorialmente um peso importante no setor de rodovias, embora a parte de energia também, se você somar o que é energia renovável, transmissão e geração, acaba o bolo ficando maior. Mas vamos pegar esse exemplo da rodovia e para você tentar comentar um pouco, para trazer um pouco mais para o mundo real, né? Para a economia real, para o pessoal poder entender assim, desse ativo da carteira que você falou das rodovias, né? Concessão de rodovia. Não, perfeito. Bom, a gente tem ali um pouco mais de 20%, era 26% da carteira no final de maio. Eu convido todo mundo também a ler o relatório de junho, que vai sair nos próximos meses. A gente vai falar ali de cada ativo de rodovia especificamente, porque que a gente, né, tem o conforto de manter cada uma das posições. Também vai ter uma alteração específica, que vai ser uma redução aí na posição do maior ativo. A gente vai comentar sobre isso no relatório que vai sair nos próximos dias, então convido todo mundo depois a dar uma olhadinha no relatório de junho, mas acho que são duas questões que são bem importantes aqui, né? Acho que primeiro a gente vai fazer uma análise bastante bottom-up, e cada caso vai ser um caso, e eles não vão ser afetados da mesma forma por esse cenário macroeconômico que a gente está comentando. Então, varia bastante, assim, depende muito do estágio do projeto, né? A gente tem rodovias que são mais novas, né, de concessões mais recentes, e tem rodovias que já estão quase no final do plano de investimentos e depois vai virar mais manutenção. Depende muito do cronograma desse investimento. Então, tem até algumas rodovias que ainda tem bastante investimento para fazer, mas a distribuição desse investimento do tempo, ela vai responder por muitas dessas questões da análise, né? O próprio cronograma de pagamento da dívida, enfim. Eu só estou dando alguns exemplos para dizer que não vai ser um cenário macro, top-down, que vai definir ali a qualidade
ou o momento de todos os projetos. Cada um vai ter a sua especificidade, né? Isso que a gente vai tratar no relatório de junho. E aí, enfim, a tomada de decisão ela é diferente, né? Então, assim, não é que a gente definiu, eu vou ter 20% de rodovias ou 30% de rodovias, e aí eu venho de cima para, né, de cima para baixo. De baixo para cima, a gente tem o conforto de manter essa posição aí, e é isso que a gente vai comentar lá no relatório. Falando um pouquinho especificamente da MT-320, né, Via Brasil MT-320, que é a maior posição, aí só para dar um pouco mais de contexto, um pouco mais de exemplo, né? Ela é uma concessão mais nova, menor de porte, né? E ela tem ela tem o ciclo de investimentos ali dividido em 2 períodos, e o primeiro período, que vai até 2025, a empresa já fez 75% dos investimentos e tem bastante pouca coisa para fazer no final desse ano e no início do ano que vem. Então, o conforto que a gente tem é que num momento de bastante estresse do ponto de vista de preço de insumos, né, e o capex ali dessas empresas subindo no momento com cimento, com asfalto, enfim, com os insumos ali que são importantes para os investimentos, ela tem um cronograma específico, um cronograma específico ali desse investimento que traz um conforto, né? E tem também um reequilíbrio, por exemplo, também tem um reequilíbrio que já está sendo discutido, que a gente tem outros casos ali no Mato Grosso, especificamente, que o poder concedente já beneficiou outras empresas que estão no mesmo caso lá, que não, pela não cobrança dos eixos suspensos, que não estava no projeto inicial também, e que a gente tem acompanhado, porque ele né, sendo concedido também para a MT-320, já vai dar um belo alívio nesse aumento de CAPEX que teve, já perpetuando esse cenário para frente, enfim. Então, tem uma série de questões ali específicas desse caso, e os outros exemplos também vão ter as suas especificidades, que fazem a gente seguir com conforto aqui nas posições. Mas, assim, de fato, quando a gente olha para o setor de rodovias, o momento ele está bastante estressado nesse sentido dos insumos, dos investimentos ali, asfalto e cimento sendo 2 exemplos, eles descolaram muito do IPCA, que reajusta ali as tarifas, reajusta as receitas das empresas, né? Então, a gente tem ali um estouro de CAPEX, né, acontecendo em vários projetos, e esse vai ser um tema que a gente vai, com certeza, continuar acompanhando de perto e tendo notícias, saindo notícia no jornal ali, mas que vai afetar cada projeto de uma maneira diferente. Acho que esse que é o ponto importante aqui, e essa lógica nossa, né, que a gente faz sempre bottom-up e ganhando conforto individualmente em cada posição, sem ter uma meta de exposição naquele setor ou exposição naquela empresa, né, isso vai de caso a caso, vai depender da remuneração, da relação entre o retorno e o risco ali nas nossas avaliações. Tá ótimo, ficou muito bem explicado aí. Para a gente já caminhando aqui para encerrar, eu queria aproveitar aqui a tua presença e que você explicasse, de repente, a pessoa que vai sair daqui da entrevista e vai lá olhar o relatório gerencial, a questão da, né, expectativa de remuneração do fundo, quando ela for lá e ela olhar aquela expectativa lá de IPCA mais, e aí pode variar, enfim, mais 6, mais 7, se você tentasse explicar para a gente o que é que isso significa exatamente, o cotista que vai lá e vai comprar o fundo hoje, essa expectativa de remuneração, o que é que ele pode esperar? Talvez ele não tenha muita, né, entendimento aí, fala, como assim está rendendo IPCA mais 7? Então, por favor, aproveitando a presença aqui, vocês vão ouvir diretamente da gestora a explicação. Hein? A gente começa o relatório ali na página que a gente abre a carteira do fundo, a gente coloca o carrego da carteira de crédito, né? Então, no mês passado, por exemplo, né, o carrego da carteira de crédito era IPCA mais 7,47. Oi, Mauro, tá me ouvindo? Sim, vou tentar compartilhar aqui para ficar mais fácil, pessoal. Perfeito. Seria esse número, exatamente. Mas, assim, esse número, ele é só pegando o fundo, o master, né, que é o fundo listado investe no master, sem contar os custos de administração. Então, enfim, esse é só o carrego da carteira de crédito. Toda vez que a gente tem oscilação da curva de juros real, que eu comentei mais cedo, ou dos spreads de crédito, isso afeta aqui
esse carrego, né? Então, a marcação a mercado faz esse carrego mudar. Quando a gente tem um cenário um pouco mais estressado, com bastante abertura de curva de juros, por exemplo, eu posso ter uma perda ali na cota patrimonial, que eu comentei mais cedo, mas a gente também vai ter um carrego até o vencimento dessa carteira mais alto, né? Acho que no fim tem a renda fixa, ela vai ter essa natureza, né? Você antecipa um período pior, por exemplo, e aumenta o carrego, eventualmente no período melhor, você pode antecipar os ganhos lá da frente, depois você vai ter um carrego menor. Mas eu acho que para o investidor, a informação mais interessante dele ver é justamente essa tabela de precificação, que a gente simula ali vários preços de entrada do próprio investidor comprando a cota do BID-B11 no mercado mesmo, né? Ali na sua conta na corretora. Por quê? Porque como a gente tem, né, aquela carteira, aquele carrego da carteira de crédito, ele está refletindo mais a cota patrimonial e as marcações a mercado da cota patrimonial. Aqui a gente junta os dois mundos. Como o investidor ele vai negociar na cota de mercado, o que vai acontecer se ele comprar nessa cota de mercado e a gente tiver essa expectativa de retorno que está traduzida na carteira de hoje? E essa é a conta que a gente faz aqui nessa tabelinha, essa sensibilidade. Em maio, por exemplo, o fundo ele fechou ali a gente estava com 94% da cota patrimonial, né? Então, ele estava com um desconto ali de 6%. Então, eu tenho uma expectativa de retorno, mas com mais esse 6% de desconto, isso faz o carrego para quem está comprando ficar mais alto. Então, quando o fundo está negociando com desconto, o carrego que vai estar nessa tabelinha vai ser, né, maior, né? Claro que aqui também já está com os custos todos, né? Então, aqui também já está refletindo os custos de administração. Mas ele fica com um carrego mais interessante porque o fundo está sendo negociado com desconto, e se ele estiver sendo negociado acima do valor da cota patrimonial, aí ele pode ter um carrego até menor, porque ele está sendo negociado com prêmio. Então, essa é um pouco a lógica. E aqui, a gente já só um segundo, gente. Claro. E aí aqui também a gente já coloca todos os custos do fundo, né, todos os custos mensais ali de administração, com o formador de mercado. Então, essa de fato fica sendo, né, dada a carteira atual do fundo, o que a gente espera ali de ter de retorno para quem está comprando a cota patrimonial nessas faixas de preço. Perfeito. Não, tudo isso ainda isento de imposto de renda, né? Isento de imposto de renda, exatamente. Tá ótimo. Estou ansioso aí para olhar o próximo relatório gerencial aí, que deve estar saindo, né? Nas próximas semanas aí. Os próximos dias. Próximos dias, ótimo. Isso. Então tá, queria te agradecer aqui imensamente, acho que ficou bem explicado aqui, principalmente para quem de repente nunca ouviu falar, acho que deu uma boa diretriz aí, um bom caminho para a pessoa procurar estudar e saber mais e eventualmente até adquirir alguma cota aí do Perfeito, acho que para a gente foi um prazer, queria te agradecer, Mauro, e todo mundo também que estiver vendo o vídeo. Tiver alguma dúvida também, a gente pode entrar em contato com o nosso RI, né? Às vezes, assim, às vezes é um tema maçante, tem muito conceito, né? Enfim, às vezes as explicações ali no tempo que a gente explica, às vezes não fica tão claro, mas a gente pode entrar em contato também com o nosso RI, a gente vai estar sempre à disposição aí para as dúvidas adicionais que tiverem, né? Enfim, para quem estiver assistindo esse vídeo e ficar com alguma dúvida. Não, perfeito. Então é isso aí. Se você gostou da entrevista, compartilhe, que esse é um tema novo, um tema que tem muito para crescer ainda, e é sempre melhor você entrar no começo da festa, né? E não no final da festa, que com certeza o upside aí vai ser bem maior. Então, era isso por hoje. Muito obrigado mais uma vez, Mariana, e toda a equipe aí do Inter. Até mais, gente. Perfeito. Obrigada. Tchau, tchau, gente.